Olá, nazarenos e nazarenas, começando mais um NazaCast, o seu podcast de informações úteis ou inúteis, isso vai depender, obviamente, de você que está nos assistindo. E hoje, esse Agora a NASA Vem é muito especial, com um grande irmão, amigo meu, né, que muitos conhecem como Gringo, mas ele vai se apresentar e vai falar o nome dele, porque é impossível lembrar o nome e o sobrenome. E aí, meu querido amigo Gringo, como é que estamos? Primeiro assim, ó, se apresente, diga seu nome, de onde você veio, quem você é. Muito bom ter você aqui com a gente, né? É uma graça de Deus poder ter você aqui nessa mesa. Mesa essa que a gente já dividiu e partilhou tanta coisa, né, com outros amigos, e agora ter você aqui na minha mesa, na mesa do NazaCast. E aí, Gringo? Amém. Que bênção. Primeiro quero agradecer o convite, né? Amém. De estar em família, porque eu encontro em família mesmo. É Me isso aí. sinto, né? Como irmão mesmo, e como você falava, todo mundo conhece de gringo, né? Gringo, mas de onde que vem esse gringo, né? Na verdade, eu sou nascido na Argentina, já há 32 anos que eu moro no Brasil. Né? 30 anos de Balneário Camboriú e 2 anos nessa terra prometida, que é a terra da palavra, que é São João Batista, né? Mas cadê o nome do gringo? Todo mundo pergunta, né? O nome do gringo é Alejandro, né? Alejandro Whitechurch, né? Nome inglês, né? Sobrenome inglês. E casado já com minha esposa Andrea, já com um filho de 29 anos. E na graça de Deus, há um tempo já nessa caminhada, né? De evangelização. E realmente, um estrangeiro chegou na terra, né? Na terra da Santa Cruz, né? Podia ser escolhido mesmo. Amém, né? amém. E interessante, né, Gringo? Porque o fato de ser São João Batista é profético, né? É profético. O nome São João Batista. Não, Quem é João Batista? É o profeta que antecede a Jesus Cristo, né? Aquele que vem gritar no deserto mesmo, aquele que vem anunciar, que vem levantar uma bandeira e falar assim, ele existe, ele está vivo e ele está chegando, né? Então, quando o convite de Deus, Maranata. na verdade, o Maranata, o convite de Deus verdadeiramente, depois de quase 2 anos rezando pela cidade, que era a mudança, de pegar todas as coisas e sair de Balneário Camboriú com minha esposa, era o litoral, essa região aqui de Nova Trento, Tijucas, Canelinha, e nós rezamos durante 2 anos, todo final de semana na estrada, para que Deus mostrasse onde seria essa cidade que Deus queria que eu viesse para cá. E foi muito claro, uma alegria muito grande no nosso coração, era São João Batista. E ele marcava muito forte, São João Batista. Depois da escolha da cidade, eu comecei a entender, né, os passos da profecia do profeta, né, chegar na cidade de São João Batista, né, a terra prometida, a terra da palavra de Deus, a terra que grita Jesus Cristo, né, porque é o profeta, né, Exato. o verdadeiro profeta maior que a gente chama, né. E a gente acredita tanto nisso, Gringo, porque a gente diz que São João Batista ele tem uma geografia espiritual, né? Porque a comunidade Betânia nasce aqui. Exatamente. Né? O Padre Léo sempre teve um contato com Brusque, muito próximo de Brusque, amigos, e de alguma forma a terra que Deus escolheu para que o Padre Léo plantasse, né, de fato, aquela comunidade foi São João Batista. E a gente tem um movimento muito forte aqui na cidade há muito tempo. E quando a gente ainda brinca que quando o Gringo chegou aqui, parecia que o Gringo já fazia parte, né? Que era uma peça que faltava. Amém. Que parecia ser um... Sabe quando você encontra uma pessoa que você diz assim, cara, por que eu não conheci antes? Por que eu não teve contato com essa pessoa, assim? E o quanto você trouxe pra gente, Gringo, um avivamento espiritual, Amém. né? Uma vontade... Não que a gente não rezasse, mas olhando pra ti, Gringo, a gente tem mais vontade de rezar. É um grito do deserto. Eu falo assim, era São João Batista. São João Batista, no meio de nada, ele gritava no deserto. Tanto que ele morava, né? Sem roupa, sem nada, ele comia o que vinha, né? Gafanhoto, mel, qualquer coisa. Mas ele era um grito mesmo. E muitas pessoas foram tocar por esse grito. E hoje eu entendo minha vocação, que esse grito, por onde eu passo, por onde eu já passei, é o grito que eu deixo de profeta mesmo. E ser convencido sobre a palavra de profeta, não. Profeta é aquele que verdadeiramente acredita no chamado de Deus para a sua vida pessoal. E eu tomei muito posse esse chamado mesmo, porque sair de 30 anos de Balneário Camboriú para vir a uma cidade de São João Batista sem conhecimento de nada, o padre nos acolhendo de uma forma extraordinária, o Padre Hélio, então eu falo assim, era chamado de Deus. Mas quando nasce a missão Árvore de Mostarda, na primeira semana que eu me decido a começar a missão Árvore de Mostarda, há 8 anos atrás, a primeira pregação foi o chamado na comunidade Betânia.
Foi a minha primeira pregação. Olha só. Olha que coincidência, né? Que não falando de coincidência, providência. Exatamente. Claro, providência. Então, eu chorava, estava deitado na cama com minha esposa, de noite, e eu recebo o convite, e até eu achei que era uma brincadeira, né? Porque todo mundo sabe do afim que eu tenho com a comunidade Betânia, com os filhos, né? Com o carinho que eu tenho por todo o Padre Leo, não conheci pessoalmente, mas pela estrutura, né, de comunidade. E eu chorava sozinho porque eu dei o meu sim e a primeira comunidade, a primeira imersão foi na comunidade Betânia. Como dizer, você vai começar por aqui. E olha onde eu estou hoje. Em São João Batista, próximo de Betânia, né? Próximo de toda a cidade. Eu vejo o João Batista muito, assim, né? Eu conheço a tua história, eu ouvi um pouquinho do teu testemunho. E João Batista, ele era filho de sacerdote, né? Então, digamos assim que na época dele, ele poderia gozar de algumas regalias pelo fato dele ser, talvez, filho de um homem bem-sucedido perante a sociedade judaica da época, né? Mas ele decide largar isso tudo e viver no deserto, que é o lugar da providência. Exato. Que é o lugar onde você está completamente... E eu gosto de usar um termo que eu ouvi da primeira vez do Padre Vicente, que é o abandono de si em Deus. Né? Então, João Batista é esse homem que se abandona, né? Ou seja, ele se coloca completamente, né? Ele deixa de mandar em si e se abandona em Deus. E eu vejo muito disso em ti. Como é que tu vê isso, Guilherme? Como é que é isso na tua história? Porque tu eras um empresário, és ainda, né? Vou dizer que tu estás empresário, né? Porque tu és um profeta. Também. Eu acho que o é a essência, exatamente, né? O estar é aquilo que é a condição do momento. Exatamente. Isso. E eu me percebo assim também, né? Hoje eu sou, digamos assim, um proprietário da NASA, mas eu não sou, eu estou. O que eu sou um levita, eu sou um ministro de louvor e adoração. Isso é o que eu sou, e eu tenho plena convicção disso. E quando eu vejo a tua história, Gringo, eu percebo muito do teu testemunho, desse abandono, desse radicalismo, não no sentido negativo, mas no sentido de raiz, né, de estar realmente preso, e raiz tem tudo a ver com a tua missão, né? Uma missão árvore, né? Tem que ter uma raiz muito forte, né? E esse abandono do que tu tinha aí, eu queria que tu contasse um pouquinho, até para quem não conhece a tua história e tem a oportunidade de ser impactado por esse testemunho, daquilo que Deus fez na tua vida, de abandonar uma cidade próspera, né, ou financeiramente com um negócio que tu tinhas em Balneário Camboriú. Muitas oportunidades, que é uma possibilidades. Uma cidade de possibilidades em tudo. E é uma cidade que hoje é conhecida pela luxúria, por uma série de situações que são contrárias àquilo que a gente vive hoje como princípios e valores da nossa vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muito de João Batista em ti, assim, né? Essa mudança. Na verdade, quando eu chego no Brasil, eu não tinha uma profundidade religiosa. Eu me catequizo no Brasil mesmo, assim que, para mim, falar no português, catequizando as pessoas, fica muito mais fácil que no castelhano. Então, eu me catequizo no Brasil para me casar com minha esposa, que hoje é Andrea, né? Então, eu começo a conhecer a palavra de Deus dentro do Brasil. Foi um impacto muito forte, verdadeiramente. O Espírito Santo, por meio de grupo de oração da Renovação Carismática, ao qual eu caminhei muito tempo e continuo acompanhando paralelamente a missão caminha junto com a Renovação Carismática, e aí eu fui tendo essa profundidade. Mas eu sempre fui desapegado, ao mesmo tempo que estava numa cidade de oportunidades, de possibilidades, que é onde o dinheiro fala muito alto, né? Onde a posse de coisas, né, te leva a você vivenciar naturalmente, porque eu sempre falo assim, que não é pecado, mas naturalmente te leva a vivenciar. É saída, compra, gasto, shopping, porque tudo novo, tudo novidade, tudo lançamento é a cidade de Balneário Camboriú. Você quer ver Ferrari, vai em Balneário, quer ver uma Porsche, vai em Balneário. Tudo é consumo, né? Sim, a cidade do consumo, que falam assim, a Dubai brasileira. Sim. Então eu vivi naturalmente, mas sempre com o pé dentro da igreja muito sólido. E quando eu piso na igreja, a igreja me acolhe muito bem, a arquidiocese. Em Balneário? Em Balneário, na paróquia Santa Inês. Os sacerdotes que estavam lá na época me acolheram muito bem e me deram muita profundidade de igreja de Cristo mesmo, a parte pastoral. E eu comecei a caminhar em todas as pastorais, coordenação de grupo, coordenação de dízimo, dentro da parte igreja e instituição. Aí eu comecei, não é pegar gosto, a entender que Cristo queria alguma coisa comigo. Aí eu comecei a entender. E aí as coisas que eu já era desapegado das coisas financeiras, ao mesmo tempo que eu consumia,
eu comecei a me desapegar cada vez E mais. o que tu fazia nessa época como trabalho, gringo? Eu trabalhava na parte comercial, sempre trabalhei na área de vendas, né? A última empresa que eu trabalhei antes de dar a decisão radicalmente, eu gerenciava 53 postos de gasolina. Atendia 53 postos da rede Mimi, financeiramente muito bem, uma empresa excelente, mas um homem comercial, 100% comercial de vendas. Eu sabia como buscar o sustento. E sempre Deus foi muito abençoado para mim na parte de sustento, de solidez financeira, né? Então não tinha problema. Nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar nada, mas estava faltando alguma coisa. Mas no final faltava tudo. Faltava tudo. O que faltava? O passo final da vida humana para viver a vida desprovida. O que a gente chama de largar a praia e entrar de vez no barco. Exatamente, né? Isso mesmo. Viver uma vida desprovida. Porque quando você tem uma providência com cartão de crédito, com o salário do dia 5, quando você tem alguma coisa te sustenta, você tem uma garantia. Mas Deus me chamava como São João Batista. Ele tinha o pai, que era Zacarias, que tinha um sacerdote, tinha toda uma estrutura familiar que poderia acompanhar ele. Mas ele se desproviu de tudo, tanto familiar, quanto financeiro, quanto a cidade, tudo. Eu falei assim, eu vou no seco mesmo. Nem a roupa ele levou, né? Se vestia com roupa de camelo, couro de camelo. Então, esse foi o chamado. Eu estou te chamando a você viver desprovido. Mas aí eu tinha uma esposa, aí eu tinha um filho. Como que eu coloco a família toda em risco, né? Sim. Então, esse era o chamado. Mas o chamado vem, e a bênção, sim, vem pela minha esposa e pelo meu filho. Foi a decisão mais madura que meu filho tomou, e minha esposa tomou e falou assim, não, vai em frente, amor. Vai em frente, porque a gente acredita que Deus está te chamando. Meu filho muito maduro, na época estava com 22 anos para 23, falou assim, pai, eu acredito que o senhor fala com o senhor, e vai em frente que vai dar certo. Mas eu precisava anunciar para a minha família que, a partir do dia de amanhã, não teria mais a providência do dinheiro, do salário, que nós íamos a começar a ver de uma vida desprovida, que ia vir daquilo que Deus mandasse. Mas eles aceitaram, eles falaram assim, vai em frente porque nós acreditamos. Na verdade, acreditaram na palavra de Deus mesmo, né? Não na minha palavra. Mas eu apresentei que era um chamado de Deus para a minha vida, e eu estava maduro. Eu já estava com mais de 45 anos e eu tinha que tomar uma decisão certa, porque eu não estava mais feliz, porque eu já tinha conquistado. Em Balneário Camboriú, grandes empresários, conhecimento, uma cidade de 30 anos, eu vi crescer toda essa cidade, eu vim de férias sempre, de pequenininho em Balneário Camboriú, então tinha uma rede de amizades, de empresários, de contato muito grande. Então, para mim, era muito fácil sair em Balneário Camboriú sem dinheiro, sem nada, e comprar o que eu queria, porque todo mundo conhecia o gringo. E todo mundo até hoje fala assim, gringo, gringo, gringo. Mas eu tinha que me desprovir de tudo isso daí para verdadeiramente viver o chamado de Deus. E aí eu entendi. E quando eu entrei no confessionário, o padre falou assim, a resposta vão vir. O Frei Ladir, meu compadre, padre do meu filho, falou assim, filho, fica tranquilo que a resposta vão vir. E a resposta veio. Marcos 16:15, automaticamente, ide evangelizai o mundo. E quando eu entendi que era o mundo que ele queria, para rodar o mundo a gente tem que estar desprovido de tudo. Então ali eu falei sim, aí eu vou, né? As agendas e os compromissos nos impedem de viver a integralidade do chamado. Sim, né? sim. Por isso que eu falo assim, é uma linha muito fina. Muito. Né? Hoje é claro que a Missão Árvore de Mostarda tem todo um espaço de evangelização, onde comercialmente tem que se sustentar por produtos de evangelização para que possam me sustentar. Mas se sustenta evangelizando. Exatamente, sim, não. E tudo que entra dentro da Missão Árvore de Mostarda é 100% tudo para a Missão Árvore de Mostarda. A única coisa que eu tiro da Missão Árvore de Mostarda é para pagar a luz da minha casa e o alimento do dia, nada mais. Eu não reinvisto em poupanças, em providências privadas para mim. Não. O máximo que eu posso pegar da Missão Árvore são as camisetas que eu pego, né? Que tem que me patrocinar a própria missão, né? Eu pego do estoque, né? É engraçado, né? Mas eu sempre ando com a mesma camiseta, uma coisa ou outra, todo mundo vê. Né? E aquilo que me dá do pão do dia. Eu não tenho investimentos, né? No caso, eu não dou prejuízo para a missão. Mas a missão tem que sustentar, sim, o combustível, uma viagem que vou em alguns lugares que realmente as pessoas não têm condições, mas eu tenho que ir. Né? Não somente porque a pessoa tem que te pagar, você vai. Não, você tem que ir onde Deus te mandar. Com ou sem dinheiro, você tem que ir. Isso é o desprovido.
Porque muitas vezes a gente fazer encontros de convites e você solicitar uma passagem, um hotel, uma despesa, não todo mundo pode colaborar para o missionário, ao pregador, que eu falo, ao anunciador. Você tem que ir. E o missionário, assim, né, gringo, é até um tema meio polêmico, assim, mas o missionário não vou dizer que não deve, mas é estranho ele colocar condições, né? É o que eu sempre... Isso aí são os... Você fala assim, não são carismas, mas são os perfis proféticos do gringo, né? Sempre denunciei isso daí, porque como eu recebo de graça, a gente tem que dar de graça, né? Exato, é como a palavra nos ensina. Exatamente, a gente não é que não recebe a oferta, não, eu quero te ajudar porque eu estou te vendo que você precisa. Não, tudo bem, beleza, mas tem condições que eu já vivenciei dentro da nossa própria igreja, nós temos que falar sempre da nossa igreja, condições financeiras. De falar, não, eu só posso ir naquele encontro se tem hotel, tem um valor, e não pode, mas a gente reza pelos irmãos, a gente reza pela igreja e entender que nós somos uma voz de Deus no mundo, mas não é minha. Se eu sou de Deus, eu estou usando com a autoridade de Deus aquilo que Ele me permite. Então eu não posso sair e receber um dinheiro que não é meu. Exato. Né? Se alguém me dá para a obra, tem que ser para a obra. Então, se as pessoas colaboram com a Missão Árvore de Mostarda, é para a Missão Árvore de Mostarda, para ela poder sustentar o espaço. Porque o espaço é um lugar que está aqui em São João Batista, acolhedor a todos que chegam. Nem aquele que chega, verdade. Aquele que eu já estive lá e realmente não dá vontade de sair, não. E aquele que chega, você tem que ter um café, uma bolacha, um pão de queijo. E se Deus toca no coração de dar um presente, eu sou, a palavra não é obrigado, mas sou comprometido com Deus, que o que Deus pedir para dar, eu tenho que dar. Já teve histórias de testemunho de dar coisas assim. No começo, minha esposa me falou assim: você está ficando louco. Louco. Sim, não. Pegar uma imagem de R$1.300, R$1.500 e dar de presente. Sim, sim. E você vai assim: poxa, mas uma semana nós não estamos vendendo nada e você ainda dá de presente? Né? Mas isso é de Deus, porque não é meu. Nada que está lá dentro do espaço árvore é meu. Tudo é de Deus e para Deus. Então, eu sempre sou um administrador das coisas que Deus me confia. Essa é a verdadeira missão maravilhosa, que eu falo assim, quando a gente consegue administrar as coisas que Deus nos confia. E a importância da fidelidade disso, né? Quando você ser fiel àquilo que Deus confia. Ô, Gringo, eu quero aproveitar, e tu está falando bastante da árvore de mostarda, né? É uma missão que encanta a gente, porque ela tem um carisma profético, muito lindo, muito, muito bem definido. Mas eu queria que tu me contasse, Gringo, de onde é que surgiu a inspiração, do porquê da árvore de mostarda. Provavelmente existe uma explicação porquê desse carisma, né? O porquê da árvore de mostarda, porque a palavra vai nos trazer sobre a semente da árvore. Sobre o grão, né? Sobre o grão. Claro. Mas ele não vai nos trazer sobre a árvore em si, né? Ele vai dizer só que é a menor dos grãos, mas se torna a maior das hortaliças. Isso e aí mesmo. Eu queria que você me interpelasse, me falasse, me explicasse um pouco mais sobre essa missão tão linda que é a árvore de mostarda. A verdade, assim, quando eu dei meus primeiros passos, o primeiro contato espiritualmente foi sempre dentro da Canção Nova. O Padre Jonas tem uma grande força espiritualmente de eu entender essa vida de providência. E meu primeiro passo foi dentro da Canção Nova. Né, com meu irmão de caminhada, o Cleto Coelho, a Carla Astucci, né, que me acompanha há mais de 26 anos de amizade. Eles acompanham toda a minha loucura, a minha transformação de vida mesmo. E eu vivendo essa providência, eu fui formando e amadurecendo espiritualmente. Já no primeiro passo, eu já quis abandonar tudo. Mas minha esposa falou assim, amor, não é o momento. E ela me deu o fio à terra, né? Uhum. Calma. E eu fui entendendo esse amadurecimento espiritual. Quando vem o chamado do nome profético do espaço, eu largar tudo, eu precisava do nome. Porque nascia um chamado de uma missão. Mas como essa missão, eu queria colocar um nome que seja agradável a todos, um nome comum, que todo mundo usa Jesus Cristo, usa Nossa Senhora, uma coisa mais do dia a dia. Mas quando entro em oração, o primeiro chamado profético, o que é semelhante ao reino de Deus? Foi profético. E eu comecei a ler, falei assim, como um agricultor pega um grão, né, e planta na sua terra, o grão de mostarda, e esse se torna a maior árvore de todos, onde as aves e todos os animais do campo começam a se abrigar.
É profético. E quando eu olho, eu vejo a palavra árvore. E Deus fala assim, eis ali o nome do carisma, da missão. É profético. É árvore de mostarda. Deus me falou bem claro. E daí eu olho de uma passagem e falo assim, não é árvore de mostarda. É grão de mostarda, porque é fé. É sobre a fé que eu estou anunciando. E ele me volta a repetir, é árvore de mostarda. Você já está pronto para acolher a todos. E aí eu entendo a palavra árvore. O grão e a semente... É a fé frutificada. Claro, né? O grão e a semente é para quem está começando. E ele me separa. Você já é essa árvore. Você vai abrir esse espaço, essa missão, porque você vai acolher a todos, sem distinção. Olha que coisa mais linda que eu entendo, porque é profético. Receber a todos. Tanto que o espaço, aqui em São João Batista, que eu começo a usar na lateral do espaço católico, em Balneário eu não usei espaço católico. Não coloquei nem livraria católica, eu não coloquei nada, só colocava árvore de mostarda, onde todos entraram. De outras denominações, de outras religiões, de tudo que se imaginar, as pessoas entravam, mas o primeiro passo que entravam já entendiam que era um espaço católico. Então, a palavra árvore vem profética. É constantemente acolher a todos, acolher em tudo. E a árvore, se me permite, você vai falando e o Espírito vai trazendo algumas coisas no coração, né? Tem que colocar. A árvore me lembra muito o ostensório, né? O sacrário. Principalmente Jesus exposto no ostensório, ele não faz acepção de pessoas, ele recebe a todos que vão até ele, né? E a árvore é isso, porque a árvore ela não tem como se movimentar, né? E a maioria dos ostensórios tem a base de uma árvore embaixo, né? Tem a videira que sobe, né? Porque eu não tenho sinal de comunidade ainda, mas sempre o sinal que vem para a missão Árvore de Mostarda, né? É sempre o ostensório. Então, o que eu estou falando não é profético. É profético. Assim, sempre vem a cruz com o ostensório, porque eu levo essa árvore, eu levo esse ostensório a todas as partes. É mostrar, né? A Eucaristia, né? Assim, é claro, a gente sabe que muitas pessoas vão estar vendo isso aqui, mas até para as pessoas entenderem, né, que a Eucaristia é o ápice do amor e da entrega de Jesus Cristo. Ele se transformando literalmente em nada para que nós possamos ter tudo, né? Ter a vida eterna. Então, a árvore como algo enraizado e firme e que você pode chegar para essa árvore e, inclusive, você pode fazer mal a ela. Sim. Né? Mas qual é a resposta da árvore? Nada. Isso aí que você está falando... Isso é humildade. É o ápice da humildade de Cristo. O ápice, que as pessoas não entendem isso, né? É tão lindo você entender essa profundidade da Eucaristia, que Jesus ele é tão sublime, que ele se faz pão a ponto de morrer para si, para se tornar alimento. E ainda que você chegue lá e o negue, ou que você profane, que você faça qualquer coisa, ele permanece, ele não fala nada, ele não faz nada, assim como uma árvore. Desculpa, eu devo estar viajando aqui. Não, mas eu confirmo, porque já usei muitas pregações, que a árvore chega um bêbado, porque já vi em Balneário Camboriú, porque o espaço ficava na frente de uma árvore. O espaço de Balneário foi criado na frente de uma árvore, nasce o espaço. Passa o bêbado, vomita naquela árvore e a árvore não fala nada. Vem o cachorro atrás, levanta a pata, com todo respeito, dá aquela mijada sim. E a árvore continua sem falar nada. E o mais louco, eu vou viajar junto aqui. Sim, é isso que o mais louco é que ela vai absorver o que tem de bom do vômito e o que tem de bom do xixi. Sim, né? E depois, da urina. O que não presta, não presta. E eu falo assim, aí Deus, vendo tudo isso daí, principalmente as pessoas devem achar que a gente é louco, gringo. Não, na virada do ano eu via toda essa sujeira em volta da árvore e todo dia tinha que limpar a lata de cerveja e eu olhava para a árvore e falava, meu Deus, nunca deixo essa árvore em paz, né? E Deus me mostrando já assim, é isso que é necessário que você seja, essa árvore que aceite tudo. Vão mijar, vão vomitar, vão rasgar, vão arranhar na árvore, escrever o nome e você não pode falar nada. E eu sempre digo assim, acolher. E a árvore, eu sempre dou um exemplo assim, que é que nem banheiro de rodoviária. Todo mundo reclama, porque está sujo, porque está isso, porque aquilo lá, mas sempre te ajuda. Quando você está apertado, você não vê nada, né? Mas você corre exatamente, né? E te salva naquele momento. Então a árvore é esse sinal.
que sempre está ali para te acolher e não te julgar. E que só é possível fazer, né? Eu tô indo no carisma, né? Pode tô fluindo. Isso mesmo. Tô fluindo. Que só é possível fazer essa dinâmica a partir do momento que a tua fé frutifica, ela amadurece. Sim, né? É por isso que eu falo assim... As etapas da vida, claro, né? Eu já não era mais da um vida grão. espiritual. Eu já não era mais um grão. Eu já tinha passado por todas as etapas dentro da igreja mesmo, administrador de CPP, celebrei missa com o padre, me ajudou muito na parte litúrgica. Então já não tinha mais o que eu produzir. Ia fazer o mesmo do mesmo. Então ali quando eu falo assim, abre a gaiola e você tem que voar sozinho. Eu vou te dar um carisma. E no primeiro eu relutei muito sobre isso, porque eu nunca quis ser fundador de uma comunidade, nem de um carisma. Mas todos que estavam em volta me empurravam para isso. As pessoas que tinham contato diário comigo me empurravam assim, no inconscientemente, que falou, gringo, você já está pronto. Você tem que voar. E ali veio a inspiração e deu tudo certo. Eu falei assim, e para São João Batista, a vinda para cá, num retiro pessoal que eu faço todo ano, em janeiro, dentro da Canção Nova, no meu silêncio mesmo, para ver o que Deus quer para a missão durante todo o ano, o irmão de caminhada, o Cleiton Coelho, né, com a esposa Carla Stucci, num momento de partilha, de fraternidade, ele fala assim, estávamos sentados na mesa, porque cada vez que eu me sento na mesa, todo mundo fala assim, pronto, chegou o gringo da árvore. Ele já coloca todo mundo na mesa e começa a partilha. E assim, estamos aqui de novo, em cima dessa mesa abençoada. Amém. E mesa de novo, né? A mesa da partilha, a mesa do sustento, a mesa da palavra. E daí ele fala, gringo, presta atenção. A árvore, talvez, ela nasce em Balneário Camboriú, mas talvez ela cresça em outra cidade. E quando ele falou ali, cresça em outra cidade, aí eu juntei o que vinha me falando Deus, que eu tinha que sair já da cidade de Balneário Camboriú. Era pegar as minhas coisas e sair. E aí eu entendi que era São João Batista. Que ela vem para crescer, que cresceu muito rápido. Já estamos aqui há 2 anos, vai fazer 2 anos, e ela foi muito mais rápido que de Balneário, de quase 6 anos de Balneário Camboriú. Ela foi muito rápido aqui. O crescimento desta árvore, o impacto das pessoas dentro da cidade foi muito rápido, né? Então, Deus não pôde perder tempo. A palavra nos ensina, né, que importância nenhuma tem o que planta e muito menos o que colhe. Mas importância tem aquele que dá o crescimento, né? Então, todo o mérito é de quem dá o crescimento. E quem dá esse crescimento, de fato, é Cristo. Não tem outro fator, né? Estava falando ali, gringo, e vem muito forte no meu coração que Deus é muito processual em tudo aquilo que ele faz, né? A gente vai olhar na palavra de Deus, Deus falando de um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de um Deus trino. Então ele tem esse processo triangular de trabalhar na vida da gente, né? O processo, essa palavra, processo. E quando você vai falar, é a pedagogia de Deus, isso, né? Essa catequese, essa didaquê que Deus faz com a gente. E quando você vai falando assim, eu percebo muito, muito, muito claro, principalmente na tua história, Lázaro, Marta e Maria, né? E essa conexão que tu tem com a comunidade Betânia, né? Sim, conheço as 3 casas. Porque, né? E de fato é a nossa vida espiritual. Em um momento nós estamos mortos, no sepulcro da nossa vida, Sim. né? Então nós ressuscitamos com Cristo. Nós encontramos esse amor que é arrebatador na nossa vida, né? Que nos arrebata, assim, que tira o nosso chão e a gente fala, e agora o que vai acontecer? E necessariamente a gente é colocado de uma maneira onde as boas obras vão nos trabalhando, assim como a palavra nos ensina, né? Que é o nosso processo de Marta, de ser, né? Que eu vejo o teu processo na paróquia, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas tem esse momento da maturidade de fé que a gente tem que se tornar Maria, né? Maria. Que a gente tem que ir para os pés do Senhor, que é ali que a gente vai de fato discernir a missão, que a gente vai encontrar as respostas que só no íntimo de Deus, que a gente vai para águas mais profundas e que a gente toma decisões que mudam a nossa vida para sempre, né? Tu entende esse processo na tua vida? Eu vivo esse processo constantemente, ao mesmo tempo e automaticamente, que a pedagogia de Cristo nos ensina. Não é um processo que você faz, eu estou no processo de Lázaro e vou ficar 20 anos no processo. Não. Não tem como, Não né? tem como. Tem um problema, né? Exatamente. Você tem um problema, você está apegado a esse processo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que eu não pude vos falar como adultos, tive que vos falar como uma meninos, Isso dando mesmo. leite, ainda fala da alimentação, exatamente. né? De que a gente precisa amadurecer na fé para a gente poder passar por esse processo. E eu tenho uma sabedoria que Deus dá de eu provocar todos os processos, que eu sei que tenho que viver o processo, mas ao mesmo tempo eu provoco dentro de mim o processo para que eu possa tomar uma atitude e um passo. Mas tudo dentro do carisma, a árvore, tudo que for decidido,
é sempre aos pés do Senhor. Sempre. Sempre chega no processo final, que a palavra final é de Jesus Cristo. Em tudo o que eu for decidir, em tudo, tanto quanto seja na missão, quanto seja uma vida pessoal, quanto uma compra de qualquer besteira que você fazer, até uma coxinha que eu brinco para as pessoas, eu vou comer alguma coisa, eu pergunto tudo para Deus. Esse é o processo de você ter o Senhor como o centro da tua vida. É aquele que escolhe tudo, aquele que decide. Você tem que estar desprovido disso. Por isso eu sempre falo assim, se você está desprovido de tudo, o que vir, você aceita. Mas se você não está desprovido de tudo e você tem uma falsa garantia sobre você, então o que vem fala assim, não, isso aqui não está me servindo, e você começa a escolher as possibilidades. Eu estou tão desprovido que se vem de Deus o que vem, para mim já é um milagre. Por isso que eu vi essa frase, a fé transforma tudo constantemente. Eu me deito e eu me levanto pensando desse jeito todos os dias, que a fé transforma tudo. Muitas vezes a minha esposa fala assim, amor, de onde que a gente vai tirar para pagar? De como a gente vai comprar? Como? Essa é a fé que eu falo. É uma pequena fé que, se você deixar crescer, se torna um sinal muito grande, que é essa grande árvore, que eu falo assim, de esperança, uma árvore de fé, uma árvore de decisão certa. Então, se você deixar essa árvore tomar conta da tua vida mesmo, você vai ver todos os frutos e os carismas, as providências de Deus. Então, ele vai te prover. Então, aí que eu falo assim, tudo que for decidido tem que ser de Deus. E isso é a parte do ser humano que mais difícil é, porque muitas pessoas já se aproximaram do carisma, muitas pessoas já conviveram com o carisma, e quando chega o momento de você ser desprovido de tudo, a pessoa quer garantia. Eu quero caminhar na missão Árvore de Mostarda, eu vou abandonar tudo, mas qual é a garantia que você me dá do meu salário, do meu sustento? Não é assim. Não é uma moeda de troca. Exato. Né? Eu não escolhi essa vida porque eu vou ser rico, vou ser milionário. Não, eu escolhi essa vida porque eu entendi que eu quero o céu. Que eu quero ser santo. Eu sempre falo assim, eu brinco, não é que é uma palavra. A pessoa não está brincando, não. É a minha vida real. Eu quero o céu, eu quero ser santo mesmo. Eu quero encontrar essa eternidade, chegar lá em cima e poder falar assim, posso entrar? E ele abrir a porta e falar, entra e vê toda aquela legião de homens que se entregaram para Deus, Santo Padre Pio, Santa Teresinha. Quantas pessoas falam, poxa, estão todos lá. Eu quero ver esse time. Eu quero fazer parte desse time. Mas para entrar nesse time, se a gente pegar todos os exemplos de grandes nomes de santos, todos ficaram desprovidos de tudo que a família dava. De todo o sustento, de riquezas, de facilidades, eles abandonaram tudo. Tudo. E ao ponto de falar assim, até nós estamos agora com um testemunho muito forte do Carlos Acutis. Sim. Um menino que era um filho abençoado, por uma família abençoada, muito bem de vida, que nem os próprios pais sabiam o que ele fazia no silêncio de Cristo. Né? Eu falo assim, isso é ser desprovido de tudo. Ele podia ter tudo, mas ele não era isso. Escolheu não ter. Ele escolheu não ter. Então, a árvore de mostarda é isso daí. Ele te ensina a você a viver verdadeiramente a fé de Jesus Cristo. Senhor, o que nós precisamos levar? Vou levar mais um bronzeador, vou levar um protetor solar, mais uma túnica, mais 2, 3 pares de tênis, porque no meio do deserto, né, eu sempre brinco, né? Não precisa levar nada, só a túnica do corpo e a sandália e nada mais. Mas, Senhor, nós vamos comer aonde? Nós vamos dormir aonde? Não é verdade? Verdade. Era desprovido. Para os 12 seguir ele, aquele pensamento lá, eles tinham que estar enlouquecidos pelo chamado do Espírito Santo. Aquele olhar de Jesus Cristo para os 12, ser convencido, pessoas que eram providos de peixe, providos daquilo que eles já estavam ganhando bem. Porque todos tinham seu sustento, tinham seus barcos, eram pescadores. Você tocou num ponto interessante, gringo, porque assim, né? Vamos lá. A minha percepção. Pedro pescava, não estava muito bem financeiramente, o que é muito comum a gente encontrar, né? As pessoas tentando, às vezes, se resolver financeiramente em Deus, né? Aí se resolve e abandona. Tem muito disso, né? Que buscam já para isso. Isso, comunidade de vida, umas situações assim. A facilidade. Mas o que eu penso assim, né? Jesus, ele traz esse convencimento, né? Obviamente, era o próprio Senhor ali, trazendo toda essa realidade. Então, ele traz esses 12 para perto dele. Mas quando ele morre,
aquele que talvez era um dos mais próximos, que era Pedro, nega ele. Nega ele, né? Mas quando Pedro tem, não só Pedro, né? Mas quando aqueles apóstolos, eles têm a experiência de Pentecostes, e aí eu quero entrar contigo um pouquinho nesse tema, que é o tema dos carismas, provavelmente de onde você bebeu muito da tua fonte espiritual vem daí. E quando ele tem esse processo do Espírito Santo, esses homens que seguiam o Jesus, homem, totalmente Deus, para a gente não incorrer em heresia, mas seguiam aquele que provia. Então viam ele andar sobre as águas, viam ele multiplicar os pães, multiplicar os peixes, expulsar demônios, curar. E de repente, esse homem não está mais ali. E aí essas pessoas percebem que, opa, peraí, então um nega, o outro, né? Se escondem. Se escondem, os discípulos de Emaús voltando, né? Entristecidos, poxa, acabou e tal. E o próprio Senhor aparece para eles. Mas a minha indagação para ti, eu queria ouvir de ti isso aí, a partir do momento que, né, em Atos 2, ali, quando acontece a descida do Espírito Santo sobre a igreja, no cenáculo onde Maria está, esses homens de traidores de Cristo se tornam mártires da igreja. Pessoas que, inclusive a historicidade vai dizer, pessoas não morreriam do jeito que os primeiros apóstolos morreram se de fato aquilo que eles acreditavam não fosse verdade e eles não tivessem visto e vivenciado. Porque eles viram Jesus ressurreto. Né? Muita gente viu Jesus ressurreto durante esses 40 dias que ele ficou andando, né? E catequizando, ensinando, já ressurreto. Apareceu para Tomé, apareceu para tantos outros, os discípulos de Emaús, enfim. Deu ordens e orientou e tal, mas todo mundo... Eles conviveram com Jesus, humano e Deus ali, ressurreto, mas a coisa só aconteceu para a igreja em Pentecostes. Em Pentecostes, em Atos, né? Então, eles foram de traidores a pessoas que viraram mártires e, de fato, encontraram essa radicalidade que tu tens falado, assim, né? E eu percebo de novo, eu sou uma pessoa que gosta muito de encontrar padrões. Então eu percebo de novo, Jesus homem, Jesus ressurreto e o Espírito Santo. Ali 3 figuras e 3 processos da vida espiritual que a gente passa, né? A gente, muitas vezes, se relacionar com o Cristo que faz e não com quem ele realmente é. E depois a gente se relacionar com o sobrenatural de Deus. Também é fácil você ver coisas acontecendo, você diz, uau, Deus, nossa, Jesus ressurreto, pô, que legal. Que maravilha. E depois e daí vem o Espírito Santo que traz aquilo que a gente chama de... O start. Daquela virada de chave, né? E aí, de fato, te faz... Eu acho que te troca de Marta para Maria. É o momento que vira a chave e que você parece que uma coisa abre na sua frente, um universo onde você entende que não é mais o que você importa, a sua opinião não vale de nada, e que você vai morrer... Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em Paulo. Isso. Isso, começa a viver isso aí. E nós percebemos isso principalmente... A gente vê isso nos santos da igreja, né? Isso. Que os santos da igreja, você vê um Padre Pio, você vê tantos santos que foram, principalmente São Francisco de Assis, assim, né? Que talvez assim nessa de morrer para si, talvez seja aquele que mais conseguiu chegar assim perto daquilo que de fato a gente entende como um ser humano que abandonou completamente tudo. Tudo. Como é que você percebe esse processo aí? Eu sempre falo que antes desse processo ali, a gente vai rezando e vai conversando e as coisas vão fluindo, né? Que Deus, que Cristo aparece ressuscitado, claro, para falar a palavra ide, para ele colocar em todos essa missão de evangelizar. Mas antes dessa missão de evangelizar, ele chegou a todos para tirar as dúvidas da missão. Porque também tinha dúvida. Sim, insegurança. Todos eles. Todos. Os discípulos de Emaús. Eles já tinham dúvida se realmente que vai ressuscitou mesmo. Então, todos os santos, se você pegar, em algum momento da vida, será mesmo, eu já conheço Cristo, eu já vivi com Cristo, eu já sei onde que está tudo, mas será que é isso que é para a minha vida? Essa pequena linha de dúvida, será que vai ser isso daí mesmo? Será que eu vou mesmo ou vou continuar nessa vida que eu estou mesmo?
Todos passaram por essa linha. E ali vem o Pentecostes. Quando Deus se apresenta a todos e tira todas as dúvidas que verdadeiramente eles foram chamados para evangelizar o mundo, aí dá o start. Que Pedro sai na primeira pregação e ele converte 5.000 homens, sem contar crianças, mulheres, idosos, em cima de uma pedra. Então imagina um homem que estava escondido. Profético, né? Escondido, com medo, com dúvida de que eu falo assim, será que sou eu mesmo? Sentimento de culpa por ter traído. Não, traí, mas eu era um pescador. Será que eu vou ter que voltar mesmo para a praia, começar a pescar de novo? Mas foram tão rápidos 3 anos de convivência, que será que nós vamos ter a força necessária para fazer? O espírito de dúvida entrou neles, porque são seres humanos. E ele volta, né? E ele volta. E aí Cristo se apresenta a todos e fala assim, não, agora vocês vão de 2 em 2, vão profetizar em Marcos 16:15. Sim. A palavra do meu chamado é Marcos 16:15. Colocará as mãos nas doentes, ficarão curados. Se beber algum veneno mortal, não te fará mal. Então era profético em tudo. Então Pedro tinha uma opção. Subir em cima da pedra e falar assim, o que eu convivi com ele, o que eu vi e presenciei, eu vou fazer do jeito que eu aprendi com ele. Então já pegou, não tinha microfone, aí falou, e começou a rezar, e começou a falar, e ele viu as maravilhas de Deus nesse povo. Aí falou, mas não é que está dando certo? Então nós temos que continuar. Não é que é isso mesmo? Não é que é isso mesmo? Aí vem o gringo, de tantos anos de caminhada, de profundidade, de carisma, de graças e milagres que aconteceram, de pessoas que me apadrinharam, que me ajudaram, que me mostraram o caminho certo. Muitas pessoas abençoadíssimas. Eu falo assim, que chegou um momento que eu cheguei nesse topo de falar assim, e agora? E eu falei, não sou feliz. Porque eu fui numa profundidade e falei assim, e agora, Senhor, será que eu sou mesmo esse homem de Deus? Será que eu sou esse chamado mesmo? Né? No meio do deserto, será que sou eu mesmo? Ou tenho que continuar sendo aquele homem comercial que deu um sustento legal, bacana, e a dúvida, né? Sim, sim. E vou lá, mas quem dá é o Espírito Santo, que Deus se apresenta assim, eu estou te chamando para isso. E aí, quando ele chama, a resposta vem pela minha esposa, pelo meu filho, e acontece isso. E naturalmente, agora eu só replico tudo aquilo que Deus colocou em mim. Eu só conto aquilo, sede a minhas testemunhas, é bíblico. Eu não faço nada do que não seja dentro da palavra de Deus. Eu sempre falo assim que eu não é que eu não gosto, mas muitas vezes eu não uso de um linguajar muito teológico, porque o carisma que Deus me dá é uma pregação, é uma partilha mais descontraída. Ali vai com a comunidade Betânia, com o Padre Leo, porque se você ouvir o Padre Leo, teologicamente ele era contador de piada, contava uma história, ele criava de outra forma, de um visual muito simples, muito da roça, entende? Ele sempre colocava Jesus Cristo de uma forma descontraída, acessível para todo mundo ouvir. Essa é a pedagogia de Cristo, porque Jesus mesmo, caminhando nos 3 anos de vida pública, ele nos coloca como profeta teológico de sabedoria, sabendo todas as leis, sabendo de todas as normas, tudo que é a palavra de Deus, a Torá, naquela época, tudo, mas ele se colocava de uma forma humilde e em parábolas. Sim, para revelar os pequenos. Para não incomodar ninguém, para não arrumar confusão com ninguém. Não é ficar em cima do muro, não. De uma forma simples, para que todo mundo possa se aproximar da árvore que é Jesus Cristo. Porque se você não se aproxima da árvore, qual o fruto que você vai receber? Eu sempre falo assim, se você não deixa as pessoas se aproximarem de Jesus Cristo, como eles vão saber o fruto que Jesus Cristo dá? Madalena, ele se aproxima da maior pecadora. E Madalena permite ser aproximada de Jesus Cristo, dessa árvore, para ganhar os frutos que Cristo vai dar para elas na vida dela mesmo. De uma prostituta a se converter à maior discípula amada do Senhor. Tanto que quando ele ressuscita, é Madalena quem está do lado. Está no jardim. Está no jardim, ela está em todos os lugares que eu falo assim. Então, essa é a proximidade que Jesus Cristo nos ensina. Traga minhas criancinhas.
E nós católicos, eu falo assim, nós católicos, quando a gente se nutre de muita informação, de muita profundidade teológica, da palavra, de intimidade com Deus, o ser humano tem a tendência a se inflamar, de se mostrar que ele está, né, sabendo de tudo. E eu faço o efeito ao contrário. Eu desinflamo, eu furo a bolha mesmo para eu me murchar. Eu tenho que desaparecer para que ele apareça. E essa é uma linha muito fina dentro da evangelização. Que ele cresça e eu diminua. E tem que ser constantemente, porque quando você vai se nutrindo demais, de muitos encontros, muitas palmas, você começa a achar que as palmas são para você. Exato. E não são para mim, são para o Cristo que eu estou mostrando. E eu tenho que revelar para as pessoas que essas palmas são sempre para Cristo. Que eu sou falho, que eu sou pecador e em qualquer momento eu posso parar na minha vida. Mas eu tenho que ensinar o povo que vem atrás de mim que eles têm que continuar caminhando para o caminho de Cristo. Não é teológico, mas é a pedagogia de Cristo. Claro. Continuem caminhando, continuem. Se eu parar nessa estação, vocês não desanimem. Vocês continuem. O que os apóstolos fizeram. Sim. Porque cada um tem um tempo de vida cronológico. Numa hora nós paramos. Então, quando eu morrer e dizer que não vai ter mais o carisma árvore, alguém vai continuar. Sim. Qual é o carisma? O carisma de Cristo. É isso que eu falo para as pessoas. Você tem que estar desprovido disso. É para Cristo que nós trabalhamos. Porque essa simbologia profética da árvore, ela é tão profunda, né? Porque em João 4, quando a gente tem a mulher no poço, ela vai buscar essa água ao meio-dia, né? Esse poço, ele não necessariamente é um lugar de sombra, é um lugar de sol a pino, de dificuldade, é uma hora que ninguém quer pegar, né? A água porque é difícil, então ela vai ali na existência dela, né? E quando você fala em árvore, né, me vem um versículo que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, né, aflitos, oprimidos. Cansados do quê? De buscar essa água, né? Sim. Essa água ao meio-dia da nossa existência, desse sol. E a árvore dá sombra. A sombra a todos. Né? E eu percebo como é necessário a gente fazer esse caminho, né? Porque muitas vezes nós, no nosso processo de fé, nós ainda não nos tornamos uma árvore. Ainda não conseguimos nos tornar um Cristo, né? De ser sombra para o outro. Porque se Cristo morre como um modelo, né, no ápice do amor, se doando, se entregando na cruz, a cruz também é uma árvore. Sim. Né? A cruz é uma árvore que faz sombra, o sangue de Cristo faz sombra sobre todos os pecados de toda a humanidade. Mas o mais bonito que isso é a gente fazer esse processo do Cristo. Né? Se a mente de Cristo tem que ser formada e forjada em nós, eu acho que o ápice dessa mente é quando você morre, porque a semente ela só pode dar fruto se ela morrer, né? Exatamente. Se ela cai na terra e morre para ela se poder... Se a semente não morre, exatamente. Não tem árvore, que eu falo assim. E eu sempre falo que dentro do carisma isso aí, a gente te ensina as pessoas, e fala assim aos irmãos, a ser árvore. Porque assim, ô gringo, quando você escuta uma parábola, né? Tinha um coxo, né? E ele estava gritando, Jesus estava se aproximando dele... E aí Jesus se aproxima, pergunta, e aí ele é curado, e aí Jesus fala, vai, tua fé, vai. Aí tu pergunta para a pessoa assim, nessa parábola, quem é você? Nessa parábola que você acabou de escutar. 99% das pessoas, e pode até me corrigir se eu estiver errado, mas 99% das pessoas vão dizer assim, eu sou o coxo. Eu sou o paralítico, eu sou a mulher do fluxo de sangue, eu sou o endemoniado, eu sou... Sim, todo mundo se coloca do outro lado, que é mais fácil. É o lado mais fácil de escolher. Pouca gente se coloca, não, eu sou o Cristo. Sou Cristo, porque não é uma heresia, né? As pessoas não é precisam entender, né? Não, tem que saber separar, porque muitas vezes assim, agora... Eu não sou Jesus. Não, já falaram para mim. Agora você está se achando Jesus Cristo? Não, eu não estou me achando Jesus Cristo. Mas eu estou na árvore que é de Jesus Cristo. Tu entende essa visão, né? Entendo. Porque assim, para que você se torne uma árvore, para que você possa ser sombra para os outros, para que você possa ser Cristo para os outros, você precisa morrer. Claro. Para que ele nasça em você. Exatamente. E nascendo em você, ele te conduza para esse lugar, esse processo de fé e tal. Então, na vida a gente só tem duas opções, né? Ou você é a mulher do poço, ou você é a árvore. Ou, né? No caso, ou você é o Cristo. Exatamente. Então, e nessa vivência de fé, o que a gente percebe? Que as pessoas elas têm a tendência
a se acostumarem a ser sempre... Porque é mais fácil. É por isso que Jesus pergunta pro... Né, eu não sei se você compactou dessa minha visão, quando Jesus pergunta pro cego, né? O que queres que eu te faça? Queres? Né? E a gente ouve, né? Eu já ouvi o Padre Léo falar várias vezes sobre isso, né? Não, quer um cão-guia, quer uma... Exatamente, eu falo do mesmo jeito. Né? Porque é óbvio que ele queria ver, enxergar. Mas se ele pedisse a outra coisa? Mas não necessariamente, porque quando Jesus pergunta isso, Jesus leva esse homem a uma reflexão. Você vai deixar de ser uma vítima. Você vai deixar de ser ajudado pelas pessoas porque você era cego. Você vai deixar de ser tratado como um coitadinho. Claro. Você vai ter que assumir a sua sexualidade, enfim, numa leitura mais abrangente. Sim. A sua afetividade, os seus traumas, os seus medos. Você vai ter que enfrentar. Não tem mais coitadismo do lado de cá. Exatamente. Eu sou o doentinho. Isso. Eu sou que ninguém gosta de mim. Isso. Porque eu sou assim mesmo. Eu sou o argentino. Meu mesmo, pai... Né, Natan? Eu sou argentino, eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro. Essa foi a minha vivência. Eu vou linkar essa palavra estrangeiro agora. Né, que fala assim, no meu primeiro encontro, primeira viagem de encontro para a Canção Nova, Congresso Nacional, eu vou dentro de um ônibus, com todo o respeito, né, de todas as pessoas carismáticas dentro do ônibus, mas dentro daquele ônibus eu só ouvia todo mundo conversar com todo mundo. E chegou o momento da partilha, né, do salgadinho, do refrigerante, vai para lá, quer um pouquinho de salgadinho, papai, cheetos aqui, batatinha de lá. E eu era aquele estrangeiro que estava sentado do lado de uma senhora que estava me acompanhando e ninguém naquela viagem toda pergunta assim, quem é um house? Como é o teu nome, cara? Não, esse é o gringo, né? Ninguém convidou uma batatinha, um refrigerante dentro de um ônibus que eram pessoas cristãs já de caminhada. Mas eu olhava pela janela a viagem toda e perguntando o que eu estou fazendo aqui. Claro, eu sou o estrangeiro, o argentino, né? Mas se Deus me colocou dentro desse ônibus, eu já ia refletindo. Imaturidade espiritual, mas já conversando com Deus desse jeito, que já nascia dentro de mim. Alguma coisa Deus quer de mim. E ali eu viajei a noite toda e ninguém me perguntou nada. Nada, ninguém conversou comigo, nada. Tanto que quando chegamos, eu conto em pregações aí, eu já exortei muitas pessoas, né, a se converterem verdadeiramente a ser uma árvore. A primeira coisa, você tem que acolher as pessoas que estão vindo pela primeira vez na tua casa, na igreja, na missa, em qualquer movimento. Então, eu cheguei no hotel, na pousada, e todo mundo correu pegar as malas. E todo mundo começou, eu vou ficar com você no quarto, vem comigo no quarto, aquele tem banheiro. E todo mundo escolhia os quartos de 3, de 4, entende? E eu via que ninguém me chamava. E como eu sou uma pessoa organizada, metódica, né, onde vou deixar minha roupa, né, gosto tudo ajeitadinho, eu falei assim, vou dormir aonde? Com quem? Né? Nesse meu momento aparece um homem abençoadíssimo de Deus, que é um pai de coração, que eu chamo, que me ajudou muito bem no meu começo, seu Herculano. E esse homem chega do meu lado e fala assim, estrangeiro. Olha o nome que ele usa, estrangeiro. E toca no meu ombro. E eu falo, oi, o argentino, vem cá comigo. E era um senhor de idade já. E chega na recepção do hotel e fala assim, querido, eu tenho um quarto reservado para mim e para minha esposa. Mas a minha esposa não veio. Eu queria que você me trocasse o meu quarto por um quarto de 2 caminhas. Para mim e para esse estrangeiro aqui. Aí o rapaz da pousada fala assim, não tem mais quarto de 2 camas, senhor. Só existe um quartinho no final do corredor, que se fez um quarto, que só tem 2 caminhas, mas não tem banheiro. Mas são caminhas pequenininhas e só um cantinho da pousada. Ele olhou para mim e falou assim, se incomoda você? E eu não estava incomodado por mim, eu estava incomodado pelo senhor, que mais de idade, para ele dormir numa cama de matrimônio, que ele podia ir no quarto dele com a cama de casal sozinho, porque a esposa não veio, a ir dormir num quarto de 1,5 por 1,5. Que as nossas camas praticamente era quase junto, que a mala não cabia nem colocar no meio. As malas ficavam nos nossos pés, quando a gente deitava, colocava a mala na frente dos nossos pés,
E quando a gente saía, colocava a mala em cima da cama. E esse senhor me coloca no meio de todo esse círculo religioso de espiritual do Santuário de Aparecida. A gente nem fica no hotel no primeira hora que chegamos, e ele me dá o primeiro embalo da parte de profundidade de acolher as pessoas. E ele me mostra toda a igreja, toda o Santuário de Aparecida, toda a Canção Nova, e fala assim para mim: quando você vir da próxima vez, na segunda vez, você faça o mesmo com os outros que não conhecem. E eu era um estrangeiro. Por isso que eu falo assim que o carisma árvore, ele vem muito forjado de muitos testemunhos, de acolher a todos. Eu senti na pele de não ser acolhido. Então eu vivencio muito para qualquer um que chega perto de mim que seja acolhido em tudo. Mas a gente sente. Mas nada em troca. Teu acolhimento, ele é algo. Eu falo assim, e nada em troca. Céu. Porque a gente muitas vezes acolhe. Sim. Ah, não, interesse, né? Vou ser amigo do Natan, porque eu vou ser amigo dos meninos, porque agora vai tocar. Não. Eu não peço nada em troca. Por quê? Porque Jesus também acolheu Judas. E eu sempre falo assim, e ele me mostra muito claro: se eu acolhi a Judas, que me traiu, por que você não vai acolher aqueles que vão até te trair? Isso é amor de Deus. Porque acolher os amigos é muito fácil. Fácil. Né? Eu falo assim, então, tudo junto no carisma, a palavra árvore, são muitas raízes, né? Muitas. Que a gente vai aqui, vai ficar uma semana toda e a gente não termina de falar. Sim. Porque é grandioso. Essa árvore é Cristo. Sim. Por que isso? Porque a gente não pode deixar de falar de Você tem a raiz da fé, você tem a raiz do perdão, você tem a raiz dos sacramentos, você tem a igreja, você tem... É muito bonita, né? O carisma, de fato, assim, o carisma da árvore é um carisma muito bonito. É uma coisa que chama atenção, assim, sabe? Porque a gente sempre vivenciou esse desejo de comunidade, mas nunca se aprofundou num carisma. O nosso carisma, enquanto grupo, aqui em São João Batista, discernido até por alguns padres que nos ajudaram, é querigmático. Querigma. Salvação. Sim. João 3,16. Isso mesmo, querigmático. É uma pregação mais voltada para a compreensão daquilo que Cristo fez enquanto Salvador do mundo. Isso né? Mesmo, querigmático. Mas a gente nunca conseguiu transformar isso, de fato, em um carisma de comunidade, de vida. Nem de vida, talvez, só como um carisma de comunidade. Uma missão. Uma missão de evangelização. Missão de evangelização. Que eu uso essa palavra missão desde o começo. Sim. Eu não uso a palavra comunidade. Eu só começo a usar a palavra comunidade há 2 anos atrás, de uma profecia do Padre Jonas sobre a minha pessoa, sobre toda a missão Árvore de Mostarda. Ali eu começo a anunciar a palavra comunidade, porque o Padre Jonas profetiza e me dá a palavra comunidade como direção. E aí a missão Árvore de Mostarda se torna comunidade, profeticamente começa a dar tudo certo, então aí começo a usar a palavra comunidade. Mas engatando com você, fala assim, por que muitas vezes a gente não consegue dar o passo da missão, o passo, o start? É porque a dúvida tem vezes fala assim, será que é por aí que nós temos que ir? E a gente não pode duvidar, porque os dons é dado, e para quem recebe o dom tem que fazer. E vocês, como ministério, vocês têm todos os dons, estão prontos. Então tem que quebrar, que a gente conversou muitas vezes, né? Sim. Essa dúvida, será mesmo que nós estamos prontos? Será que vai vir coisa boa da Argentina? Olha, estou aqui. No começo da árvore, todo mundo fala assim, mas será que não é só fogo de palha, mais uma comunidade, mais um louco falando? Pô, o gringo está se achando agora fundador, entende? Mas já estou há 8 anos. E pelas vivências que eu já tive nesses 8 anos dentro da igreja, de grandes encontros, grandes pessoas de nome dentro da igreja, ouvindo a palavra que eu levo, sacerdotes, bispos, falam assim, filho, me conta isso aí, nossa, que maravilha, e abrindo as portas para a gente mesmo. Que muitas vezes falam assim, poxa, mas eu não sei como, mas gringo, como você consegue que as pessoas abram? Mas isso é Deus, deixando Ele crescer. Se eu não diminuo, ele não pode crescer na missão. E a missão tem que ser de Cristo, totalmente para Cristo. E aqui em São João Batista nós estamos abençoadíssimos. Assim, a cidade que Deus quis, escolheu, obedecemos, no caso assim, e está dando tudo certo. Né? Eu só estou aqui pelo chamado. Quem diria eu estaria aqui hoje com o Natan, com todos os meninos, convivendo, conversando, rezando junto, colocando no nosso coração um incentivo, porque eu sou um homem, eu não falei a minha idade, mas eu sou um homem de 51 anos de idade.
Se eu perguntar, eu estou com 30 e pouco? E se eu não buscar essa força nessa geração, né, de 30, vou buscar onde? Vou buscar nas crianças de 8, 10 anos que me acompanham já, que façam oração com a gente, rezam as lives, né, as meninas, as crianças, e falam, tio gringo, nossa, eu gostei, estou rezando com você. Eu tenho que buscar essa força. Né? Por quê? Porque é isso que nos impulsiona a ir para frente. E sempre pensando que ainda não fiz nada. Ainda não fiz nada. Eu só estou no começo. Né? Quem conversa comigo sabe que ainda não fiz nada. Tem muita gente que mede a parte espiritual, né? Que a gente fala, não, eu já preguei lá, eu já fiz aquilo, eu já conquistei aquilo, eu já estive com fulano, eu já estive com o Frei Gilson, eu já estive com as irmãs, entende? Ah, conheço, conversei, e você vai colocando degraus humanos que não tem nada a ver com o lado espiritual. Sim. O lado espiritual é você pensar assim que ainda não fiz nada. E fazer nada que fala assim, você está desprovido como São João Batista? Aí você se dá conta que você não fez nada ainda. Você está desprovido como Pedro em cima de uma pedra, sem microfone, sem o som, sem todo o aparelho para poder, né? Meu Deus, agora a pregação saiu maravilhosa, em cima de uma pedra para 5.000 pessoas, no grito, no gogô, né? Natural. Você já chegou a esse estágio? Não. Então você ainda não fez nada. Por isso que eu não me canso de rodar, de ir a qualquer lugar onde Deus mandar, não é quantidade, senão são pessoas, são casas, são lares, almas. E ali é o carisma árvore, eu tenho sede de almas. E a evangelização é o que brota do trono, né? Vai ter uma passagem, se eu não me engano, é Isaías 6, onde o profeta é chamado a se aproximar do trono de Deus. E Deus está sussurrando algo do trono. Não sei se você lembra do versículo. Ele vai se aproximando, ele vai ouvindo, e quando ele chega bem perto do trono de Deus, está dizendo assim, ó, quem irá por nós? A quem eu enviarei? E aí ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E é tão bonito, né? Porque a gente vai ver isso acontecer novamente com Nossa Senhora, né? Com Maria. E eu queria que você falasse um pouquinho de Nossa Senhora. O que ela significa no carisma? Como eu sou filho de pais separados, né? Eu muito novo, meu pai nos abandona. Eu tinha 6 anos de idade, na verdade. Então, eu sou o único filho homem de 4 irmãs mulheres, com a minha mãe e minha avó. Então, praticamente, eu sou criado dentro de um lar feminino 100%. De tudo, da docilidade da mulher, do respeito da mulher, de entender o pensamento feminino. Então, você pode falar assim, que Nossa Senhora sempre foi me cuidando muito femininamente. E foi me dando sem ter profundidade, porque eu me catequizo no Brasil de adulto. Eu não faço minha primeira comunhão, né, tudo de criança. Eu fui da minha família do menino que não fez nada. Já vim para o Brasil, eu fui fazer com 21 anos a minha catequese. Mas em todo esse momento sempre eu tive um carinho muito presente da mãe. Eu sabia entrar nas igrejas, eu sabia rezar, tudo, mas sempre tinha um apego muito forte com a presença de Maria. E eu não sabia como discernir na minha imaturidade espiritual. Aonde que desperta a presença de Maria é nessa viagem que eu relato com o seu Herculano, que ele me apresenta o Santuário Nacional de Aparecida, a Casa da Mãe. O Brasil tem uma Casa da Mãe, que se chama Santuário Nacional de Aparecida. E eu mergulho nesse amor da mãe, lá no Santuário de Aparecida. Que no final de uma tarde desse encontro, sozinho, eu tenho umas gravações que eu fiz, caindo o pôr do sol, assim, dentro do santuário, eu rezando para a mãe e falando que eu queria evangelizar o mundo. Estou falando há 27 anos atrás, quase. Que eu queria evangelizar o mundo. E esse amor de mãe se enraiza dentro da minha pessoa. E aí começo a entender o processo de Maria, desse eis-me aqui, faça-se mim segundo a vossa palavra. Essa radicalidade de uma menina de 14 para 15 anos, mudar todo o sonho da vida dela, o que ela se achava que ia viver, para viver o sonho de Deus para com ela. A profundidade do que ela fala, né? Muita gente até fala outra coisa, mas a tradução a gente sabe que eis aqui a escrava. É a escrava, a verdadeira tradução é a escrava. A escrava, né?
E a escrava não é como uma forma despectiva, não. E a escrava é aquela que está desprovida. Se abandona. Tudo. Estou desprovida de tudo. Por que um escravo tem nada? Está desprovido. Então, se dou um copo de água para ele, é uma maravilha. Se dá um pedacinho de meu Deus, então... Totalmente dependente do seu Senhor. Totalmente dependente do seu Senhor. E aí eu entendo com Nossa Senhora, lá no Santuário de Aparecida. Tanto que a Missão Árvore de Mostarda, ela tem o CNPJ, o começo de tudo da árvore, é sobre os alicerces do Santuário de Aparecida. Nasce tudo ali, é tudo consagrado, por isso que a cor amarela dentro da Missão Árvore de Mostarda representa todo o manto de Nossa Senhora de Aparecida. Então tem tudo uma mística, o próprio sinal da Missão Árvore de Mostarda tem uma mística que ele é uma árvore, mas ao mesmo tempo tem 4 entradas. E com 4 entradas tem 4 mantos de Nossa Senhora e o Santuário de Aparecida, o sinal da árvore. Então fala assim, Nossa Senhora é aquela que nos mostra, nos guia em tudo. Tudo. Tanto que dentro da mesa da Missão Árvore de Mostarda tem uma Nossa Senhora que, a pedido dela, quando eu coloco essa imagem que era para devolver, ela fala assim, não, me deixa em cima da mesa. Em cima da mesa já tem Nossa Senhora Aparecida. Então a mãe que nos mostra. Não tem, eu falo assim, não tem Jesus Cristo se não vem pelas mãos de Nossa Senhora. Não é que a gente faz uma idolatria de Nossa Senhora. Não é que a gente coloca na frente Jesus. Não, nós católicos sabemos muito bem colocar cada um no seu lugar. Né? Tanto que a gente reverencia Nossa Senhora inclinando a cabeça. Mas quando está Jesus, a gente se ajoelha. Então, na missa, você entende toda a hierarquia que a igreja representa. Mas aqueles que não conhecem, claro, vão criticar que a gente adora a imagem, que Nossa Senhora não faz milagre. Claro, Nossa Senhora não faz milagre. Mas ela nos conduz ao Filho que faz o milagre. Então, tem que ter muita profundidade, que eu falo assim, com todo respeito, eu sempre falo assim, tem pessoas que gostam de nadar em piscinas aquecidas de 25 metros, porque a piscina está aquecida, né? 25 metros, eu sei que eu vou toco de um lado, venho do outro, e estou dentro da piscina e estou confortável, está tudo no meu controle. Só que aquele que vive realmente com Cristo, ele não nada mais em piscina, ele se joga em alto mar. E isso eu entendi. Então eu saí da piscina e falei assim, Senhor, já não quero mais essa água aquecida, eu não quero mais estar confortavelmente, né, para lá e para cá, nadando sempre no meu lugar, que eu sei que não vai me acontecer nada. Eu quero agora o alto mar. E ele falou assim, vinde a mim então. Né? Vinde a mim. Exato. Quem não deixa pai, mãe, filho, mulher, esposo, não é digno de mim. Pega a sua cruz e me siga. Então eu falo assim, isso eu entendi de Cristo. Então eu larguei tudo e eu estou em alto mar mesmo. Todos os dias eu me jogo em alto mar. Mas você sabe onde está chegando, gringo? Não, eu estou nadando. Por isso que eu falo assim, ainda não fiz nada. A gente tem que nadar, sem parar constantemente, que é o nosso destino final, é o céu. É o céu. Desde que a gente teve aquela partilha lá na tua mesa, lá na Árvore de Mostarda, eu tenho rezado muito isso, assim, né? Porque, não sei se tu lembra, que eu comentei sobre a Árvore da Vida no Éden. Sim, me lembro, claro. Que eu fiquei, cara, eu cheguei em casa e abri a Bíblia e li e rezava. Eu falei, não pode, cara, será? E enfim, né, tô vivendo todo um processo, assim, de curar a figura da mãe na minha vida e tal, com Nossa Senhora, com Maria. E quando eu percebo que, né, na oração a gente fala, né, bendito é o fruto, quando isso veio na minha cabeça, ficou muito nítido para mim. Assim, uma árvore. É uma árvore. É uma árvore. É uma árvore, né? E se havia... Porque o fruto pode sair de uma árvore, não tem fruto sem árvore. E se profeticamente havia... Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva, e se lá no Éden Jesus já estava presente na imagem do fruto da vida, né? Da criação, mas do fruto da vida, quem é que gerava o fruto? Era a árvore, porque havia uma árvore plantada. Claro, já tinha essa árvore. Havia essa árvore plantada que gerava um fruto, né? E na minha visão, assim, o Espírito Santo trouxe no meu coração isso com uma clareza muito grande, que é Maria. A Maria já estava lá. Como a palavra vai trazer, né? Se antes da fundação do mundo o Cordeiro já havia sido imolado, e a igreja explica pelos dogmas de Maria que pela antecipação dos méritos de Cristo, ela foi salva para que do ventre dela não houvesse semente de pecado, aquela árvore era Maria. Profeticamente, já em toda na eternidade, não no Cronos, a gente entende no Cronos quem Maria foi, claro, mas no plano de salvação de Deus, a árvore da vida estava lá, né? Gerando esse fruto. E se hoje
a Eucaristia é alimento, é fruto, o ostensório é presença de Maria. Sim, também, sim, né? sim. Existe um ostensório que é a coisa mais linda que eu sempre gosto de ver, né? E que é árvore, né? Sim, que é uma imagem de Nossa Senhora e do ventre está o ostensório do corpo de que Cristo. coisa Esse linda. ostensório é coisa... representa essa árvore da vida que falou lá E que lá nesse atrás. momento também é tratada como a Arca da Aliança, né? Sim, A sim, nova sim. arca, que Exatamente, traz de que fato, o Cristo, né? Aquilo que era prefiguração. Talvez lá no Éden já era prefiguração, a árvore, o fruto, a arca, o que havia dentro da arca como prefiguração daquele que viria a ser o Salvador, e aí se encarna em Maria. Assim, né? e a palavra árvore, se você olhar, Isso é muito bonito. ela não tem figura masculina e feminina, porque Sim. a palavra árvore não te relata, mas se você vai na profundidade, a palavra árvore é feminina. Porque se você olhar para uma árvore e por tudo que a árvore passa, é somente a mulher que pode passar por isso. Porque o homem não suportaria. Né? Porque a árvore é tão humilde, tão simples, mas você pegar as flores, os frutos da árvore, mano, mas como vai sair coisa boa? É a mulher. E ela é chuva, é vento, é raio. é tudo. E a árvore é dentro de casa. A esposa da gente, a minha esposa, entende? E isso é a mãe, é Maria, que fala assim, não poderia ter tudo isso aí se não tira uma árvore que é Nossa Senhora. Que eu falo assim, ela é o fruto do milagre? Não, mas ela gerou fruto. Né? E ali a palavra árvore, e por isso eu falo assim, ela é profética. E quando que começa a árvore a dar passo mais largo, e quando eu dou o primeiro passo, e a Andrea, minha esposa, eu falo para ela assim, não é necessário que você saia do teu serviço. Porque eu não queria que ela também tomasse uma decisão por obrigação. Ela tinha que entender que o primeiro passo era do seu esposo, do chamado, e ela tinha que entender o dia e o tempo do chamado dela. Tanto que a Andrea se soma no projeto depois de 7 meses que a missão já está rodando. Né? Ela trabalhava num espaço de calçados em Balneário Camboriú, né? Até por coincidência da Rafaela, né? Que era do CAL, né? E as pessoas começaram a ir comprar calçados dentro do espaço, olha o que o Espírito Santo faz, e começaram a comentar dentro do local de trabalho dela, assim, vocês viram aquele espaço novo que abriu ali perto da igreja? As pessoas. E ela falou assim, não, lá tem um rapaz, tem um argentino lá, nossa, que benção aquele lugar. As pessoas num comércio que era distante de onde eu estava do lado da igreja. Clientes que nada a ver, sem conhecimento da minha pessoa ou da minha esposa. E as próprias colegas dela começaram a falar para os clientes, não, porque foi uma novidade muito grande na época para Balneário Camboriú, do lado da igreja, ser um espaço que viesse dessa magnitude transformadora para evangelizar, de uma forma muito desconstruída. Aí as pessoas começaram a falar, as colegas dela, mas ela é a esposa desse rapaz. E as pessoas, mas o que você está fazendo aqui? Como você não está com teu marido? Olha como Deus começou a incomodar ela. Ao ponto de chegar um dia e falar assim, amor, eu não quero trabalhar mais no espaço lá de calçados. A árvore não pode ficar fechada, porque eu saía para pregar, eu saía para atender pessoas e eu fechava o espaço. Então Deus, no tempo certo, providenciou. Nossa. Quando a figura feminina chega no espaço, chega a figura da mãe, chega a figura de Nossa Senhora. Então, ali, ó, a missão, meu Deus, começa a crescer. E a tua esposa tem um carisma de acolhimento... Sim, não, é única. Fantástico. Sim, completamente, todo mundo acha que a Andrea é a mesma coisa que eu. Não, ela que menos fala, a que menos vai no silêncio. É a árvore. Ela é... É uma árvore, ela sempre te acolhe, um sorriso. Calma. Calma, exatamente. Sabe, ela traz tudo isso. Por trás dos bastidores, ela fala assim, eu sou por trás dos bastidores. Vai lá, fala lá, brinca lá, né? Aí eu falo assim, amém. E Deus sabe certinho de todos os planos de Deus, né? Amém. O papo tá bom. É Deus, tá? A gente pode ficar 3 semanas. Com certeza, se deixar. Antes de começar aqui em off, né? Eu ainda ainda falei pro gringo que quem sabe nasce um podcast do Árvore, né? Amém. Né? Se somar muito mais gente, com certeza, né? Nasce aí uma forma de evangelizar, né, gringo? Porque levar esse carisma assim, né? E eu fiz questão assim de falar bastante sobre isso, porque acho que o conteúdo dessa conversa que a gente tem para quem está se aproximando de ti, do teu carisma, que Deus está conduzindo, atraindo, né,
pode ser realmente assim revelador. Pode ser algo que leve a pessoa a despertar. A rezar, a despertar, exatamente. Despertar. Eu sempre falo assim, o Cleto Coelho, que me acompanha muito da Canção Nova, com a sua esposa Carla, ele fala assim, gringo, você é um despertador de almas. Amém. Ele fala assim, você é um despertador, cara. Você é aquele que desperta a fé para todo mundo. Onde você passa, você é um despertador. E eu vivo desse jeito. É despertar. O chamado que Deus coloca, eu sou João Batista. Ele despertou o povo. Gente, acorde porque está vindo. Ele está chegando. Então era um despertar. E isso para mim flui naturalmente. É aquilo que prepara o caminho, né? Exatamente. Eu vivo disso aí. Esse despertar contato. Tem muita coisa mais? Meu Deus, tem muitas histórias, muito testemunho de vida. Imagina. Que a gente São não quantos? consegue... 35 anos de evangelização? Mais ou menos não. Eu tenho 25 anos, né, nesse mundo de evangelização, 25 anos, né? Mas tudo no amadurecimento, num passo certo. Mas de conversão? De conversão dá 20, foi muito rápido. Ele já vai dar 28, para 25 eu já começo. Eu faço um start muito rápido. Por isso que eu sempre falo assim, Deus, ele age rapidamente. Mas como assim rapidamente? Cristo faz dos 30 aos 33, faz toda esta revolução do mundo que até hoje nós estamos querendo entender ainda qual força. Verdade. É Deus, é Deus. Em 3 anos ele revolucionou tudo, mostrou tudo. Então, o que nós temos que fazer? Nessa velocidade, se levantar já pensando quem podemos despertar hoje. E São João Batista é a bola da vez que eu falo assim, chegamos aqui para que todo mundo possa conhecer, se aproximar mesmo da missão Árvore de Mostarda. Nós somos o caminho certo? Não. Eu, o gringo, não. Mas a missão sim vai te mostrar para o caminho certo, que é Jesus Cristo dentro da igreja, né? Enraizado da igreja. Eu estou ligado na igreja, hoje com o Padre David, enraizado com o grupo de oração, com a parte pastoral. Eu caminho dentro da igreja, né? Sobre o guarda-chuva da igreja. Né? A gente não pode estar fora da igreja. Gringo, você possa olhar para a câmera agora, para o pessoal que está te assistindo, deixar as suas considerações finais aí. Você poderia deixar uma palavra, se quiser fazer uma oração, o que vier no teu coração, vira lá para o pessoal que irá nos assistir ou que está nos assistindo agora e que tu possa direcionar algo para a vida deles, então. Principalmente para você que está em casa, para você que está onde você estiver hoje e vai ver esse momento de conversa descontraído, de saber verdadeiramente o que a missão Árvore de Mostarda faz na vida das pessoas. Não é o gringo que faz, mas sim é Jesus Cristo que faz na vida das pessoas. Aquilo que Jesus fez em mim, me transformar verdadeiramente, eu testemunho daquilo que existe uma vida bem melhor do que aquilo que eu vivia. Então você é convidado a se aproximar da missão Árvore de Mostarda. Venha fazer parte de conhecer um caminho que te leve para Jesus Cristo. Estamos aí para te acolher, não para te julgar, não para te mostrar que nós somos os certos e os outros são os errados. Não, nós estamos aqui em São João Batista hoje instalados em São João Batista para quê? Para te receber com um cafezinho, com uma conversa, com uma oração e principalmente com o amor de Jesus Cristo. Faça parte dessa família. Se junte a esta companhia de pesca, assim como o Padre Jonas sempre colocou. Nós somos uma companhia de pesca e a nossa missão é salvar almas a qualquer preço. Então, eu quero salvar com Jesus Cristo a tua alma. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Né? Que Deus Tamo abençoe. junto. O amor de Maria possa estar sempre no teu ministério. Cara, são pessoas que existem assim, né? Que Deus parece que Deus levanta, que colocam na nossa vida que eu olho para ti e dá vontade de largar tudo. Vou te falar bem a verdade. Esse é o sentimento que passa no meu coração. Esse é o equilíbrio, que eu falo assim, vamos com calma. Que esse tem o discernimento de muitas pessoas que já querem largar tudo e falam assim, não, calma. Temos que rezar e tem que ter um planejamento. Hoje eu consigo devolver tudo aquilo que Deus já me deu. E para muitos eu falo assim, vamos com calma, vamos planejar um planejamento para quê? Para a gente não bater na parede. Né? E eu falo justamente no sentido de viver aquilo que sempre foi um sonho de Deus para a vida de quem encontra Ele de verdade. Que é essa radicalidade do amor, de se aprofundar, enfim, e tu tens isso, assim, tu suscita isso, né? Faz parte do teu carisma suscitar isso nos corações
daquelas pessoas que Deus tem um chamado, assim, tem um ministério e tal, assim, né? Não só no meu coração, mas no coração de muitos amigos que já foram impactados pelo teu testemunho, pela tua pregação. E de fato mexe assim com as estruturas, dá uma balada nas estruturas. Sejam desprovidos. E aí a gente está, obviamente, absorvendo esse golpe, né? Levou. A gente está absorvendo ainda o golpe, tá meio tonto ainda, tá levantando. Estamos levantando ainda. Peraí, o que aconteceu aqui? O que passou aqui? Mas isso é muito bom, porque aviva o nosso coração, né? Faz queimar de novo o nosso coração por Jesus, né? Está fazendo queimar o nosso coração também por todo esse amor de Nossa Senhora. E isso tem feito, principalmente, assim, vou falar por mim, mas eu também sei que estou falando por muitos amigos meus que estão sendo impactados por essa pregação, que isso faz muito bem assim, para a nossa vida espiritual, né? Eu quero te agradecer muito pelo teu sim, por mais esse sim que tu dá, né? Talvez que a gente te convida para uma furada, tu tá... Eu tô junto, né? Você vai estar junto, né? E te agradecer, né? Pedir que nosso Senhor Jesus Cristo continue te fortalecendo, te abençoando, Amém. Te direcionando, né? Que tu continue aí com toda essa ternura de Nossa Senhora na pregação, né? E todo esse dinamismo, essa força do Espírito Santo que a gente percebe num gringo aí, um jovem senhor de 51 anos de idade, parece um menino de 25, né? Cheio de energia. Chama de senhor, achei que vinha um senhor atrás e chega um cara de moleque, nem brincalhão, né? Amém. E essa é a nossa oração com toda sinceridade, assim, né? Que continue te sustentando e te providenciando tudo aquilo que você precisa e não aquilo que você quer, né? Que a gente consiga, na profundidade da nossa oração, fazer essa distinção de nos relacionarmos com Deus que é e não com Deus que faz, né? A gente sabe que Deus pode, a gente sabe que Deus tem um poder, mas que a gente não busque o poder de Deus, que a gente busque a face e o poder seja uma consequência, né? A unção de Deus na tua vida seja a consequência desse abandono total que você vive. Amém. Toma posse das palavras. Amém. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Se a sua cabeça também explodiu, né? Se você também está aí tentando encontrar o resto que sobrou de você depois desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um podcast que vai abençoar a vida de muita gente, assim como abençoa a nossa aqui, e vai abençoar a sua que está nos assistindo, né? Se você tem algo a comentar, deixe aí nos comentários, né? Procure que a gente, na medida do possível, vai respondendo, vai interagindo, né? Que você procure a Árvore de Mostarda, que hoje está fisicamente instalada aqui em São João Batista. Onde é que é o endereço ali, gringo? É na rua aqui principal ali, Deputado Valério Gomes. Deputado Valério Gomes, que é a avenida, que é a avenida de acesso à cidade para quem vem de Brusque. Isso. No segundo trevo para quem vem de Tijucas, Canelinha ali. Isso. Então é bem fácil de achar. Então vá lá, é um espaço muito abençoado, né? Se possível, vá com tempo. Se o gringo tiver esse tempo, porque às vezes a gente não encontra ele lá, porque Deus já mandou ele para algum lugar, a gente não sabe onde é que o gringo se encontra. Mas é um espaço abençoado, você pisa lá, você sabe que você está pisando em solo santo. E vale muito a pena você poder ir lá e, enfim, conhecer a missão e conhecer também aquilo que Deus fez e está fazendo na vida do gringo. Muito obrigado, né, por você ter nos acompanhado. Esse é o NasaCast, agora a NASA Vem, o seu podcast de informações úteis ou inúteis. Isso vai depender, obviamente, de você e da sua busca. E olha que esse podcast tem muita informação útil, né? Fiquem todos com Deus, né? Um abençoado final de ano para quem está nos assistindo agora em dezembro e